Obrigado, Natan. Maravilha, maravilha. Eu queria deixar muito claro o que o Natan acabou de falar aqui. As pessoas perguntam por que que, por exemplo, eu fiquei 6 anos sem abrir a minha boca, falando absolutamente nada do que aconteceu comigo na igreja. A mesma coisa com o Natan. Eu entendo esse silêncio como uma proteção de Deus para a minha vida e para a vida dele. E hoje nós temos uma outra situação que nos dá essa segurança para poder falar. Então as pessoas às vezes ficam questionando porque a gente fica tanto tempo calado, mas hoje é uma outra história e hoje é o dia e é o tempo oportuno para nós trazermos toda essa revelação que eu tenho certeza que veio da parte de Deus para a vida de todos que estão assistindo agora. Eu vou passar para o bispo para ele responder aí, pelo menos para dar os seus votos de agradecimento, mas antes eu queria fazer uma pergunta para o bispo, certo? Porque estou recebendo agora aqui muitos comentários e eu escolhi aqui algumas perguntas que eu acho que são pertinentes. Bispo, nós sabemos que a maioria das igrejas evangélicas elas são configuradas em uma espécie de modo maçônico, né, com as suas hierarquias, as figuras pivotais, o crescimento hierárquico. Então parece muito com o modelo, modus operandi da maçonaria. Né? Eu tenho todo respeito à maçonaria, não estou aqui para julgar. Eu não sou maçom e não tenho nenhum desejo de ser. Mas a minha pergunta é, porventura o bispo Edir Macedo tem algum tipo de afinidade, né? Porque ele faz os seus templos com uma arquitetura muito próxima à realidade maçônica e a sistemática do trabalho dele. A minha pergunta é, o senhor acredita que existe alguma ligação entre a Universal e a maçonaria? Assim, se o senhor puder responder. Foi a pergunta que me fizeram, eu só fiz configurá-la. Pronto. Então, Barros, primeiro, eu quero dizer o seguinte: eu nunca ouvi falar dentro da Igreja Universal do Reino de Deus a respeito de maçonaria. Eu nunca ouvi falar em nenhuma reunião interna de bispos, de pastores, eu nunca ouvi se comentar sobre isso. Tanto é que, se você me perguntar qualquer coisa relacionada à maçonaria, eu nunca li absolutamente nada. Eu sou totalmente leigo. Nunca me despertou interesse em saber sobre a maçonaria. Então, eu não só não sei nada, mas nada é nada mesmo. Eu poderia, se eu quisesse ir me aprofundar, estudar, saber, até para poder falar, mas como não é algo que me desperta o interesse, como você falou, respeitando sempre todas as religiões, tá? E as escolhas das pessoas, embora sempre com o dever moral, tá? E o dever também de consciência, sempre alertar. Quando nós conhecemos sobre algo, sabemos que aquilo ali caracteriza um risco até de salvação para a pessoa, enfim, então o nosso dever, a nossa obrigação é alertar, é tocar a trombeta, é servir de atalaia. No caso da maçonaria, então, é isso que eu teria para falar. Agora, o que eu sei é que em um dos seus livros, o Bispo Macedo fala, eu não li também nenhum, já tinha saído da instituição quando foram lançados os livros. Então, o que eu sei é que em um dos seus livros, ele menciona que o pai dele era maçom. Tá? O pai do Bispo Macedo. Segundo ele mesmo relata, segundo o que eu soube, que ele fala no livro. São pessoas que leram. Eu não li e não posso afirmar. Bom, aí eu vejo sempre vídeos. Essa é uma pergunta que chega muito. Muito. Aí, aqueles vitrais que tem nos templos, alguns desenhos que tem ali. Bom, se eu não sei, né? Não teria como responder algo que eu não tenho conhecimento, nunca ouvi falar ou tratar desse assunto lá dentro. Seria a minha resposta.
mais transparente, mais sincera possível. Só... Mas se eu soubesse também... Eu sei. Eu só estou reproduzindo as perguntas e, para mim, eu tenho já as minhas conjecturas, mas eu estou passando aqui o pessoal fazendo as perguntas. Eu vou fazer mais uma rodada de perguntas e depois a gente vê conforme vai circulando aí as respostas. Eu queria que as perguntas fossem um pouco mais sucintas, até para a gente salvaguardar a saúde do nosso amigo, que está aqui cansado. Eu sei que deve ter um dia corrido e já é noite. E para mim, vou mostrar para vocês, ó, exatamente 1h24 para mim. Então, vamos acelerar, vamos fazer as perguntas mais rápidas e mais sucintas para o bispo podemos adquirir mais. Eu creio que em outras ocasiões ele vai poder voltar aqui e eu tenho certeza que ele vai ser sempre bem-vindo por todos nós. Então, Sandra, eu queria que você fizesse mais uma pergunta, Sandra, para o nosso bispo responder, tá bom? A palavra está franqueada. Ok. Eu queria perguntar, quanto tempo levava para ser obreiro, pastor e bispo, né? Qual a condição que eles tinham para isso? Ok, Sandra. Então, não existe um tempo pré-estabelecido, pré-determinado. Na verdade, tudo vai depender da capacidade de cada um, tá? De assimilar aquilo que é passado, que eles chamam de espírito, tá? Essa capacidade de assimilar e de colocar em prática, desempenhar. Então, começam a vir os resultados que eles esperam e, proporcionalmente a esses resultados, vêm, então, essas promoções. Então, no meu caso especificamente, eu fiquei, assim que eu entrei na igreja, eu fiquei 6 meses como membro, tá, da igreja e no grupo jovem. Com 6 meses eu fui levantado a obreiro, tá? Fiquei 3 anos como obreiro, tá? E então foi quando eu fui levantado a auxiliar. Auxiliar de pastor eu fiquei... Você pega ali de obreiro, você vai... é colocado ao lado de um pastor em uma igreja para você ir aprendendo como faz as reuniões. Então não tem uma faculdade, pastor da Igreja Universal não se forma em faculdade, pelo menos na minha época não. O que eu via muito, tá? Muitos pastores de lá que depois compravam, tá? Carteiras enfim, na verdade compravam cursos, né? Se eu posso dizer assim, bacharel em teologia, esse tipo de coisa. Então, de vez em quando o sujeito aparecia lá com uma carteira disso, uma carteira daquilo. Na verdade, ele sequer havia comparecido lá para tomar aquelas aulas. Então, acontecia assim. Bom, aí era colocado ao lado de um pastor, então eu fiquei ali 11 meses como auxiliar do pastor, e dali eu fui assumir minha primeira igreja, tá? Fiquei 9 anos como pastor, ou melhor, como pastor de igreja, tá? Porque, inclusive lá, como pastor de igreja, se você não for consagrado a pastor, embora o povo te chame de pastor, embora você esteja à frente de uma igreja, você não é considerado pela instituição pastor. Se você fizer alguma coisa que eles se desagradarem, e aí você é chamado e você se apresenta como pastor, eles perguntam assim, você é consagrado? Aí você vai responder, não, eu não sou consagrado. Então você não é pastor, você é auxiliar. Só que você já tomando a conta de igreja, você já tinha responsabilidade de pastor, mas não era consagrado, não podia ser chamado de pastor. E aí só com 9 anos é que eu fui ser consagrado a bispo, tá? Fiquei aí o restante dos meus anos na instituição como bispo. Agora, existem outros pastores que já têm aí 30 anos como pastor e não foram consagrados, não são consagrados a bispo. E pelo andar da carruagem, se ficarem mais 20 anos, não serão. Tá? Porque envelheceram,
produzem mais, como na sua juventude, já não tem mais o vigor, mais o mesmo vigor físico, tá? E aí a igreja requer muito isso, esse vigor físico. Eu trabalhava 20 horas por dia, então você precisa realmente ter muita disposição. E à medida que o tempo vai passando, você vai perdendo isso. É inerente ao ser humano. Então, tem muitos que estão lá que não vão chegar nunca a ser um bispo da instituição. Então, não existe um tempo determinado para isso, Sandra. Depende muito. E hoje eu posso dizer assim, esse rendimento está relacionado ao quanto você arrecada. Tá? Então, quanto mais você arrecada, mais rápido você cresce na hierarquia da igreja. Até como obreiro também. Você pega aquele obreiro, bota para fazer, o pastor pega o obreiro, bota para fazer uma reunião. E aquele obreiro desenvolve aquela reunião, se aquela reunião começa a dar muita oferta, já pega aquele obreiro para colocar como auxiliar. E board dali auxiliar. Então, tudo está relacionado a isso aqui, ó, o dinheiro.